Glória a Deus. Só que esse texto vai ser o nosso texto base, mas nós vamos adentrar depois no capítulo 20, que vai servir de fundamento para aquilo que vamos ministrar. Então, Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 9. E ao terceiro dia do mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal, e o povo santo do Senhor. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz, e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao seu povo. Aliança em Moisés. Então, estamos ministrando nesse mês sobre a teologia da aliança. E hoje vamos falar sobre a aliança de Deus em Moisés. A aliança no Sinai, ela é um momento peculiar e que às vezes é confundido por muitos. Segundo a aliança, muitos olham a aliança do Sinai, tomam por base esta aliança, a lei, e estabelece que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, no Novo a salvação pela graça. E muitos ouvem isso e somos ensinados desta forma. Só que pela própria palavra de Deus, e isso comprovado através da palavra, a lei nunca salvou. A lei, ela não foi instituída para a salvação. A lei, ela foi instituída para mostrar a nossa falta de capacidade diante de Deus de justificarmos a nós mesmos. A lei mostrou o pecado que habitava em nós, que habita em nós. A lei direcionou e mostrou, expôs publicamente todo o pecado. E direcionou o povo a olhar para um Salvador, para um Redentor. A função da lei tem a função temporal ali em Israel, que era formar uma nação, formar um povo peculiar do Senhor, formar uma nação santa, porque eles estavam no Egito e foram doutrinados por toda sorte de deuses, de imagens, de tudo ali. Saíram do Egito, 40 anos no deserto, e chega diante do Sinai, aquele mesmo Sinai, aquele mesmo local onde 40 anos antes Deus tinha falado na sarça para Moisés, Monte Santo. Só que eles não eram nação, era um povo nômade, era um povo que foi reunido quando José os levou ao Egito. Formaram lá um grupo e Moisés os tira. E Deus estabelece ali a lei para que o povo seja governado
Mas a lei tem uma função peculiar: apontar um Redentor, apontar a Cristo que viria. E nós vamos ver isso aqui nesta noite. Qual a função desta lei? Como que o Senhor tratou aquele povo? Então, a lei veio, mas com esse intuito de mostrar um Redentor. E a teologia da aliança, ela veio justamente organizar tudo isso, dizer como trabalhar com isso. Segundo a teologia da aliança, nós temos o pacto, ou chamada também teologia do pacto. Essa teologia vai nos ensinar que toda a Bíblia é formada por uma aliança, por um pacto de Deus. E esse pacto dividido em duas sequências: o pacto das obras e o pacto da graça. Esse pacto das obras foi estabelecido em Adão, antes do pecado. Deus fala para Adão: olha, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. Você tem que obedecer. Porque o dia que você não obedecer, certamente morrerá. A obra instituída ali, aquele pacto de obra instituído a Adão, o Senhor fala: olha, cumpre e viverá. Se não cumprir, morrerás. E nós conhecemos e sabemos que Adão não cumpriu o pacto. Então, Gênesis 3,15, Deus diz para a mulher: de ti sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ali Deus institui o pacto da graça, diz que vai conduzir o povo até chegar no clímax da graça, que é Cristo na cruz. Então, desde Gênesis até Apocalipse, é a graça de Deus se manifestando, é a graça de Deus mostrando, é a misericórdia de Deus. Deus tira o povo do Egito. Antes Ele chama, como o pastor aqui pregou sobre Noé, estabelece uma ordem em Noé, o arco-íris, estabelece que não mais, faz aliança, não mais destruirá a terra com água. Chega em Abraão, Deus faz aliança: olha, Abraão, de ti será feita uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é lei ou é misericórdia? Ou é graça? Deus escolheu. Deus escolhe a cada um de nós. Deus escolheu desde a fundação do mundo. E Ele tem escolhido o teu povo para aquele grande dia. Então toda a Bíblia, ela vai falar da graça e da misericórdia de Deus. Vai falar do amor incondicional de Deus para conosco. E essa teologia da aliança, ela vai justamente organizar isso, dentro daquilo que estamos ministrando nesse mês, nesses 2 meses. Amém? Até aí? Então, Deus desenvolve essa teologia da aliança, esse pacto. E esse pacto, ele vem sendo renovado, ou vem mostrando os seus aspectos, como em Noé, como em Abraão, e agora no Sinai. Deus chega no Sinai e estabelece aquela aliança com o povo. Estabelece uma aliança em que Ele diz, aqui no início: e subiu Deus, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardareis a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a aliança visava conduzir Israel a bênçãos maiores na terra. E por consequência, preparar o povo para a redenção em Cristo. Toda vez que olharmos para o Antigo Testamento, nós temos que olhar com essa visão. Uma visão de que ele aponta para Cristo.
uma visão de que ele aponta para o Redentor. Toda a parte cerimonial, toda a parte sacrificial que envolveu o povo de Israel era uma sombra daquilo que havia de acontecer com Cristo, o Redentor final, aquele que ia trazer a redenção e ia abolir toda aquela parte sacrificial e nos introduzir, pela misericórdia de Deus, a um reino do Filho do seu amor. Então, quando nós olhamos para Israel, aquele caminhar era um preparar de um povo que estava com a visão no Messias, uma visão no Messias que havia de vir. Mas para até chegar ao Messias, havia uma caminhada. Até chegar à volta de Cristo, temos uma caminhada. E essa caminhada cristã nos leva, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, até alcançarmos, como a Bíblia fala, a estatura de um varão perfeito, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa salvação. Então Israel, o evento do Sinai, não foi para tornar Israel o povo do Senhor somente, mas para trazer este povo à presença impressionante do Senhor no lugar santificado, pela aparição do Senhor 40 anos antes. Deus faz aliança ali. Ele mostra a Israel, olha, é daqui vocês vão conduzir, daqui vocês vão tornar uma nação. O que Deus estava estabelecendo com eles era uma teocracia, olha, um governo de Deus. Um governo que ele dava a lei, dava as diretrizes, olha, mas eu quero governar. Nós entendemos isso quando lemos Samuel. Quando o povo clama por um rei, e fala, nós queremos um rei. E Samuel fala assim, olha, vocês não estão rejeitando a mim como profeta, vocês estão rejeitando ao próprio Deus como Senhor, porque Ele é o Senhor de vocês, Ele quer conduzir vocês, Ele que conduz vocês. Então, quando Deus estabelece esta lei, é para conduzir o povo, para andar com Ele. E ali, Deus diz que o povo precisava servi-lo. Seria nação santa. Teria responsabilidade, versículo 5, como eu li. E Deus diz, olha, vocês são o meu povo, o meu tesouro particular. Mas há uma condição, obediência total, submissão fiel à aliança que ele estava para oferecer. Note que no versículo, no capítulo 19 que nós lemos, Deus não tinha estabelecido a aliança. Deus apenas falou, olha, vou fazer uma aliança com vocês. E o povo responde, tudo que o Senhor disser, faremos. Mas o povo não sabia ainda qual era a aliança. O povo não sabia. Eles não tinham a ideia do que Deus ia falar. E esse é um grande desafio para Israel. Ter o privilégio inestimável da aliança, mas ao mesmo tempo ter o alto compromisso da responsabilidade de obedecer. Eles tinham um grande privilégio, vocês vão ser a nação santa, vocês vão ser um povo adquirido do Senhor, um povo peculiar, mas há uma responsabilidade para isso, a obediência fiel à lei, a obediência fiel à aliança. E daí então o povo é submetido, no versículo 8, então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou o Senhor a Moisés as palavras do povo. Então o povo ali é purificado, continuando, vão para o pé do monte, Moisés sobe para receber a lei do Senhor. E o capítulo 20 ao 24 vai justamente falar sobre a entrega dessa lei formal e desse pacto a Moisés. E quando Moisés recebe esta lei, pelo menos ela tem duas, tem mais, mas eu separei duas características principais. Primeiro, a função da lei era apresentar as exigências de Deus para o relacionamento dele com o seu povo e o seu povo com o seu próximo. A primeira perspectiva
desse pacto era o relacionamento do povo com Deus e o relacionamento do povo com o seu próximo. E aí isso fica claro nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não pronunciarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Relacionamento, Deus, homem. Lembra-te, honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Os 4 primeiros mandamentos expressam o nosso relacionamento com Deus. Qual a forma que eu tenho que me relacionar com Deus? Como que eu vou me relacionar? Como que eu vou adorar? O 4º mandamento diz, olha, dedique um dia ao Senhor, um dia de descanso, um dia de adoração, um dia para exaltar, um culto coletivo, uma assembleia solene a Deus. Separe um dia para adorar. Separe um momento como congregação do Senhor, reunida como povo de Deus para adorá-lo. Não porás, porque Deus logo diz, ó, não porás outros deuses, não farás outros deuses, não tomarás o Senhor teu Deus em vão, o nome do Senhor, porque o contexto de Israel era um povo que não tinha pastor lá no Egito, era um povo que vivia só pelos laços naturais, todos eram filhos de Jacó. Israel foi formado pelas 12 tribos, que são representações dos 12 filhos de Jacó. Amém? Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Formou Israel, então eram 12 tribos, 12 famílias, que foram crescendo, tornaram um povo. Mas esse povo não tinha líder. E chega Moisés e carrega o povo. Mas eles sabiam, eles viviam os deuses egípcios, eles viviam na doutrina, entre aspas, egípcia, eles adoravam o Deus Sol egípcio, era imagem para tudo, tanto é que mais na frente, Moisés sobe ao monte, eles fazem logo o quê? Um bezerro de ouro, porque eles tinham a necessidade de adorar alguma coisa, então Deus, não. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vos tirei da terra do Egito com mão forte, com mão poderosa. E estou introduzindo vocês numa nova aliança. Agora não porás outros deuses diante de mim. Não porás nada diante de mim. Nada que possa ferir a minha santidade. Irmãos, muitas vezes quando nós falamos nisso aqui, a imagem logo que vem à mente é de uma escultura. É isso? Todo mundo... Não. O que Deus está falando é o seguinte: tudo aquilo que você coloca entre Deus, entre você e Deus, é idolatria. Tudo que você colocar como mais importante na sua vida, que atrapalhe o seu relacionamento com Deus, é idolatria. Aí você pode escolher o que você quiser, um carro, um filho, uma casa, um emprego, qualquer coisa que coloque à frente do que Deus tem para você. É idolatria. Idolatria não é um toco, não. Isso ali é uma expressão da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus. Então, os 6 últimos mandamentos falam da relação interpessoal, começando com o reconhecimento da autoridade dos pais, passando pelas transgressões evidentes em relação ser humano. Então, os 10 mandamentos, ele veio para colocar esse relacionamento, estabelecer uma lei moral, uma lei que já estava intrínseca no homem, no Éden, mas que estava obscura com o pecado. Deus aqui estava restabelecendo a ordem natural. A lei era só um estabelecimento da ordem natural de Deus. O homem já conhecia de forma intrínseca, não era necessário matar, roubar, cobiçar, mas isso era passado de forma oral.
E Deus aqui estabelece como estatuto perpétuo. Deus aqui estabelece, agora está escrito. Sabe o que Deus está falando? Não há mais desculpa. Não tem mais desculpa para o pecado. Está escrito. Eu agora estou deixando a minha lei. O Sinai torna a vontade de Deus para o homem clara novamente. Olha, essa lei moral é o que vocês precisam fazer. Mas Deus sabiamente sabia, até redundante, que o homem não conseguiria cumprir isto. Adão não conseguiu cumprir na perfeição. O homem no pecado não conseguiria cumprir toda a lei moral de Deus. Então Deus faz o quê? Estabelece o princípio da cerimônia. Irmãos, guarde isso. Toda aliança de Deus é incondicional. Deus escolheu e ponto. Mas toda aliança incondicional, ela traz uma responsabilidade moral para o homem. A parte moral, ela não vai salvar, ela vai acompanhar aqueles que são salvos na sua caminhada, na sua trajetória sobre a face da terra. Você não vai estabelecer pela sua moralidade a sua salvação, porque a sua salvação está em Cristo, que morreu na cruz. Mas sim, aquele que morreu na cruz nos purificou do pecado para que vivamos para Ele, incondicionalmente livres do pecado. Livres do pecado. A aliança ela é incondicional em todas as épocas. Deus formou Adão, Deus perguntou a Adão, perguntou o barro se ele queria ser formado? Perguntou? Não, pegou o barro e formou. Deus perguntou a Noé se ele queria fazer uma arca? Não, Deus falou assim, ó, faz a arca. Deus perguntou a Abraão se ele queria fazer uma grande nação? Não. Deus falou assim, vou fazer de ti uma grande nação. Deus perguntou a Moisés se ele ia tirar o povo do Egito? Não. Deus falou, vai. Moisés falou, eu sou gago. Deus, então Arão vai falar por você, mas quem vai é você. Quem vai é você. Eu falo para você, Arão transmite. E ponto. Quem vai é você. E foi. A eleição de Deus é incondicional. Deus escolheu você. Você está aqui porque você foi um escolhido de Deus. Deus te chamou. Agora, esse chamado de Deus traz a nossa responsabilidade humana. De servir a esse Deus. De adorar a Ele. Irmãos, quando nós viemos para a igreja, eu não posso vir, eu gosto de falar sempre isso, como um fardo, mas eu venho pelo amor, pelas misericórdias de Deus, porque eu venho para adorar um Deus que morreu por mim na cruz, e Ele me salvou, e Ele deu todo o seu sangue para me limpar de todo o pecado, porque pela lei, pela purificação, por qualquer cerimônia, não havia condição de eu me justificar diante dEle. Toda justificação é dEle. A Bíblia diz que toda a nossa honra é como um trapo de imundícia, porque não serve para nada. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele olhou para nós e falou, não, esse é um escolhido. Esse eu tirei do Egito. Esse eu tirei do lago do pecado, da perdição, da escravidão, para o reino, para ser povo, para ser nação santa. Para ser um povo que emana realmente a glória de Deus. Nós, como servos do Senhor, emanamos a glória de Deus. Através de Cristo Jesus. E Deus, sabendo que o homem não iria, de maneira nenhuma, conseguir cumprir aquele preceito, Ele estabelece, então, um fundamento do sacrifício. A lei serve para mostrar justamente como somos pecadores. Paulo fala isso lá em Romanos 7. Eu não conheci o pecado, senão pela lei. O que Paulo está falando é que, olha, pela lei eu tenho pleno conhecimento do pecado. E eu sei que esse pecado, por mim mesmo, não pode ser tirado de mim. Tem que ser removido por alguém, por Cristo. Então Deus
no versículo 24, 20 a 24, queria que você abrisse aí comigo, de Êxodo 20, bem? E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de não pequeis. E o povo estava de pé, de longe, e Moisés, porém, chegou à escuridão onde Deus estava. E disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu vos escolhi desde os céus para falar convosco. Não fareis outros deuses comigo, Deus de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Aí Deus entra no 24: um altar de terra me farás, sobre eles sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se fizerdes um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre elas levantares seu burril para profaná-las, também não subirás o meu altar com degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante do povo. Deus é um Deus detalhista. Deus fala que não farás pedras, o altar de pedras lavradas ou pedras trabalhadas, porque esses altares eram altares pagãos, eram altares que os deuses, que os povos da época faziam. Eles lavravam até a pedra, pegavam a pedra, trabalhavam e faziam altares. E Deus: não, você vai fazer de pedra bruta, não vai lavrar, não, que não quer semelhança com aqueles altares, aqueles deuses. E olhem, não faça uma escada, para que você, sacerdote, ao subir, não veja a sua nudez embaixo. Não usava aquelas roupas, né? Saia no deserto, né? Não usava calça, paletó, gravata. Deus é um Deus detalhista. Deus sabia que o povo não cumpriria. Então Deus dá o fundamento de um sistema sacrificial para cobrir o pecado do povo. Então o povo pecava, apresentava um sacrifício, cobria o pecado. E o povo pecava e apresentava o sacrifício. E o povo pecava e apresentava o sacrifício. E de ano em ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e apresentar um sacrifício de pecado por toda a nação. Toda a nação. E é interessante que até para ele entrar, sabe como o sacerdote entrava? Pegava o incensário, ele passava nos 4 cantos do tabernáculo, até ficar cheio de fumaça, ia no Santo dos Santos, enchia de fumaça, de costa para a Arca da Aliança. Quando tudo estava tomado de fumaça, aí que ele poderia se virar e olhar para a Arca da Aliança, porque ele não poderia olhar para a Arca da Aliança sem que uma venda estivesse entre ele e a Arca, porque a Arca representava a santidade de Deus. Deus descia sobre a Arca para falar com o povo. Em cima da Arca tinham 2 querubins ungidos, representava a glória de Deus. Dentro da Arca tinha o maná, a provisão de Deus. Dentro da Arca tinha a vara de Arão, que era a direção de Deus. E depois, futuramente, isso aí já mais na frente, a tábuas, que representava a direção, o guia de Deus. Então, todo ato sacrificial que a lei exigia para o pecado, o povo não entendeu. O ato sacrificial era para ter o relacionamento com Deus. O ato sacrificial era: eu pequei, eu rompi, então eu apresento uma oferta, e esta oferta vai me aproximar de Deus. Não era para a salvação, não era para ser salvo, porque se fosse para ser salvo, por que haveria de fazer rotineiramente sacrifícios? Não haveria necessidade, mas esses sacrifícios eram apontando para a redenção de Cristo, o sacrifício perfeito. A lei foi dada para demonstrar o sacrifício perfeito em Cristo. Toda a lei cerimonial, toda a parte cerimonial era para mostrar que lá na frente viria um Messias, que faria um sacrifício perfeito, pleno, e que a partir dali toda aquela
aquela linha seria rompida e partida, então não precisará fazer mais sacrifício. Tem alguém que está fazendo sacrifício ainda aí? Tem alguém ainda? Quebrando galinha no negócio? Lá na cruzilhada? Creio que não. Tem alguém matando bode aí? Matando ovelha? Bode dá vontade de matar, não dá? Um bodezinho, né? Dá vontade de esganar. Mas não, porque a lei apontava, e o Israel não compreendeu isso. A grande questão era, essa rotina só seria cumprida de forma perfeita através de um sacrifício perfeito, através de Cristo, o Cordeiro Pascual. Ali seria toda a aliança cumprida, formada. Só que Israel não entendeu isso. Eles achavam que, agora... Aí eu vou fazer uma transposição já, para a nossa época. Fazer logo uma aplicação logo aqui. Israel não entendeu que o sacrifício era para aproximá-lo de Deus. Então eles falavam assim, vamos conjecturar. Então já que, se eu fizer um sacrifício, eu aproximo, então eu posso pecar, faço sacrifício e estou limpo. Imagina a carnificina que foi. Imagina como que era, coisa de louco. Sabe quem vai identificar isso e vai falar? Malaquias. Os próprios sacerdotes já estavam enfadados de tanto sacrifício. Malaquias, depois leem Malaquias. Malaquias fala, olha, os sacerdotes são enfadados, porque o povo chegava a todo momento cheio de sacrifício, e pecava em sacrifício, e pecava em sacrifício, e os sacerdotes já estavam murmurando, os sacerdotes falavam assim, eu não aguento mais tanto sacrifício, eu não aguento mais toda essa cerimônia. Em Malaquias a gente vê isso. E o povo não entende. Da mesma forma hoje, o povo muitas vezes não entende que a graça de Deus não nos habilita ao pecado. Eu posso pecar porque eu sou debaixo da graça. Eu posso fazer tudo porque eu vou chegar em casa e vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Eu posso fazer o que eu quiser. A graça não dá liberdade para o pecado. A liberdade da graça nos constrange a obedecer os mandamentos do Senhor, pelo temor e pelo amor dEle e a Ele. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo a graça de Deus e falo assim, eu não sou merecedor de nada. Então aquela graça vai nos constranger a falar assim, olha, eu não sou merecedor de pecar contra esse Deus. Eu não tenho como fazer isso. Eu não posso fazer isso porque esse sacrifício foi muito ruim. Foi muito difícil. Aí eu me lembro daquele filme que o Mel Gibson fez, né? Não fazendo propaganda, A Paixão de Cristo. Aí todo mundo ficou horrorizado. Olha, pegou pesado. E aquilo ali não é nada em relação ao que Cristo sofreu, meu irmão. Aquilo ali não é nada. Aquela encenação ali não é nada. Porque Cristo foi moído pelos nossos pecados. Ele suou sangue no Getsemane. Ele foi esbofeteado. Colocaram uma coroa de espinho e batiam e falavam para ele, profetiza. Profetiza. Quem te bateu? Você já imaginou isso? Então a graça ela não nos dá condição para o pecado, ela nos constrange a amar mais e mais a esse Deus. Também enfatizamos que o pacto sinaítico, pela observância da lei, garantia as bênçãos temporais. Garantia essas bênçãos temporais para Israel, como povo peculiar, como povo da bênção do Senhor, como povo escolhido de Deus, mas não era dado condição para que pudesse ser salvo. Agora, o ato sacrificial, se era expiação, era sangue. Concorda? Se era expiação, era sangue. Se era sangue, então era fé. Se era fé, então era graça. E se era graça, então a mensagem do Evangelho estava lá.
Se eu sou salvo pela graça, por meio da fé, e isso não é dom de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Sem sacrifício não há remissão de pecado. O sacrifício de Cristo não nos purificou de todo o pecado. Então a graça estava presente ali na lei. Então eu posso dizer que a própria lei, ela mostra a graça de Deus. Mostra a graça de Deus através do sacrifício, porque mostrava que o sacrifício maior viria. A lei é a graça, mostrava a graça para nós, mostrava a misericórdia de Deus, mostrava o amor de Deus. Toda vez que fazia o sacrifício, eles olhavam, a misericórdia de Deus está sobre nós, e apontava para sempre para o Redentor. Beckhoff, ele diz assim: é certo que se o pacto sinaítico tivesse a natureza de um pacto de obras para a salvação de Israel, este pacto seria com certeza um pacto de maldição. E a lei seria para Israel apenas um fator de condenação. Por isso que não era para a salvação, era para a aproximação de Deus e para mostrar a glória futura. A lei, ela sim, torna maldição para aqueles que pelas obras da lei querem justificar-se diante de Deus. Aí era maldição. Gálatas fala isso. A maldição da lei, porque eles queriam se justificar por aquilo que faziam. E esse era o embate de Cristo com os fariseus, esse era o embate de Cristo com tudo. Essa era a função positiva. Qual a função positiva da lei? Aproximar Deus, o seu Criador, do homem. Essa era a função básica que Deus queria mostrar para nós, a aproximação, Deus novamente olhando para o homem, Deus novamente, não que Deus tinha abandonado, mas Deus ali levando Israel como nação santa para abençoar todos à sua volta, para abençoar todas as nações, para trazer um povo junto a Ele, para a cruz. Meu querido, a lei foi dada apontando para Cristo, apontando para a redenção final. Mas eu queria fazer, para encerrar, algumas aplicações práticas que pode ter surgido na cabeça de vocês. O pastor falou da lei, falou de tudo isso aí, mas com certeza pode ter surgido na cabeça de vocês. É preciso cumprir a lei hoje? O que eu faço com a lei? Alguns teólogos, eles separam a lei em 3 pontos: lei moral, lei cerimonial e lei civil. Não são 3 leis, é uma lei só. Eu digo que são 3 aspectos da lei: o aspecto civil, o aspecto cerimonial e o aspecto moral. Então, primeiramente, a minha aplicação prática vai gerar em torno disso. Primeiro, deixar claro que as leis quanto a alimentos e cerimônias da aliança mosaica foram cumpridas e abolidas em Cristo. Ou seja, nós não devemos nos ater à questão alimentar e cerimonial. Cristo, como Cordeiro, cumpriu. Ele fala lá em Mateus 5,17, não é isso? Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu toda a parte cerimonial. Se eu tenho Cristo como Cordeiro Pascual, como Cordeiro de Deus, toda a parte cerimonial que apontava para Cristo, cumpriu nele. Se eu disse que a parte cerimonial apontava para Cristo, Cristo cumpriu. Não há necessidade de cumprir. Segundo, a lei civil de Israel. A igreja não precisa cumprir a lei civil. Por que razão? O capítulo 13 de Deuteronômio fala isso. No versículo 5, diz que o profeta que promove religião falsa deve morrer. De 6 a 11,
ele vai dizer que qualquer pessoa, até mesmo dentro da sua casa, em secreto, fizer adoração a outro Deus, deve morrer. Do 12 a 18 diz que se toda uma comunidade adorar outro Deus, senão o Deus de Israel, deve ser destruída. Isso é uma parte da lei civil de Israel. Já pensou se nós, como cristãos, fosse cumprir? Ia ser uma carnificina, não ia? Vamos matar todo mundo, Terceira Guerra Mundial, vamos matar todo mundo porque não professa o Deus cristão, então mata todo mundo, destrói todo mundo. Não é isso. A lei foi específica para Israel, a lei civil, para comandar o povo, porque Deus é um Deus teocrático, o governo teocrático, então a lei era de Deus. Então o povo cumpria porque era uma nação teocrática. Era uma nação guiada pelo próprio Deus. Isso nós vemos, se nós formos hoje aqui e disser que temos que sair destruindo todo mundo, chamar de pagão, misericórdia. Então vamos nos destruir a nós mesmos. Amém? Então o terceiro ponto, a lei moral de Deus. Esta lei moral nós cumprimos. Porque desde o Éden até a vinda de Cristo, a lei moral está intrínseca no homem. O que Cristo falou? Olha, 2 mandamentos vos dou. Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, toda a parte moral. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu cumpro os 4 primeiros mandamentos. Amém? Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro os outros 6 mandamentos. Eu vou honrar meu pai, não vou matar, não vou... Então, a lei moral de Deus, ela se cumpre hoje. Aí vocês podem falar assim para mim: pastor, mas dentro dos 10 mandamentos estava lá o sábado. Sei que alguns devem ter pensado. E não vamos cumprir o sábado? Sabe o que acontece, irmão? Nós não conseguimos apreciar a novidade da aliança em Cristo. O princípio, preste bem atenção, o princípio de um dia de adoração e de um dia de descanso, ele é perpétuo, ele permanece. O princípio de um dia de descanso e de um dia de adoração, ele permanece como a lei moral de Deus. A parte cerimonial de ser exclusivamente no sábado, não há necessidade de nós cumprirmos, porque senão voltaríamos à parte cerimonial. Há necessidade de cumprirmos esse dia, como nós estamos cumprindo hoje. Reservamos o domingo. E muitos dizem até que foi instituído, no domingo instituído pela Igreja Católica. Meu querido, tem que estudar. Porque a igreja, quando foi domingo, os pais da igreja já falavam da adoração no domingo. A igreja do século II, no século I, não existia papa, não existia nada. Então não foi a Igreja Católica que instituiu. Os pais da igreja já falavam da adoração no domingo, já falavam como o dia do Senhor no domingo. A igreja de Paulo, falando aos Coríntios, falava: olha, vocês os reunis no primeiro dia da semana e coletam, façam a coleta. Atos, ele também fala, Atos 20, o partir do pão e a pregação do Evangelho era no primeiro dia da semana, porque é estabelecimento em Cristo, o Cordeiro Pascual, que ressuscitou e nos deu uma nova confiança nele, foi estabelecido nele. O dia permanece como sombra daquele dia de sábado. O dia de descanso, o dia de adoração, nós reservamos para Deus, mas não um dia específico, como o sábado, como o 7º dia. Não, mas o princípio é o mesmo, senão você não saiu da sua casa hoje para adorar o Senhor. Por que você reserva o domingo? Por que você deixa alguns compromissos de lado para vir no domingo na casa do Senhor? Não por respeito à salvação, mas por respeito a Cristo que te salvou. Essa é a condição toda da lei. E quando nós compreendemos isso, nós olhamos para o dia da redenção como a nossa segurança em Cristo Jesus.
Queria convidar o ministério de louvor. Meu querido, a lei em Deus, quando a gente fala a lei, tem todos esses aspectos. Agora, essa lei moral de Deus, ela precisa e deve ser cumprida por todos nós. Isso está intrínseco quando Cristo morreu na cruz por nós. A redenção que Ele fez, a obra que Ele fez, cumpriu todos os mandamentos, cumpriu todas as nuances. E todo sacrifício, como eu falei, eu repito, apontava para o grande sacrifício de redenção que está em Cristo Jesus. Por isso nós não matamos mais bodes e carneiros. Por isso nós não matamos mais nada. Nós vivemos pela graça de Deus, vivemos pelo amor de Deus, vivemos a segurança em Deus que está em Cristo Jesus. Porque Ele que nos purificou, Ele que nos salvou, Ele que nos redimiu, Ele que nos justificou, Ele que tem nos santificado, tem nos regenerado até alcançarmos a glória nele. A lei teve seu princípio lá, para tornar um povo uma nação. E nós temos a lei de Deus intrínseca no nosso coração, para sermos povo de Deus. Como o nosso irmão Felipe gosta muito de falar, né? Nação santa, povo adquirido. Ele gosta de falar, está lá em Pedro. E é isso mesmo, somos nação santa, povo adquirido do Senhor. Povo peculiar, povo que está sendo preparado para aquele encontro final com o Senhor. Então não deixe que as circunstâncias, não deixe que o mundo te afaste deste amor. Não deixe se esfriar. Não deixe, meu querido. Deus morreu, Cristo morreu por você. Cristo estabeleceu uma nova aliança contigo. Essa aliança não foi aliança de bode, de carneiro, foi uma aliança do próprio Deus, se materializando, sendo homem, morrendo naquela cruz por nós. A Priscila louvou aquele hino, eu não sei falar inglês não. Aí eu fiquei a semana toda meditando nesse hino. E eu fui ver a história dele. Não sei se vocês conhecem a história. Diz que esse louvor, os escravos do século XVII, eles cantavam quando eram levados para a Inglaterra. E tinha um homem chamado John Newton. E ele era o dono de dos navios. E os escravos não podiam cantar. Eles murmuravam. E eles vinham murmurando o tempo todo, toda a viagem. Murmurando. E esse John Newton olhava e falava, meu Deus. Resumindo, esse cara se converteu. Ele escreveu a letra. A melodia era dos escravos. Chegando na Inglaterra, ele largou tudo. E foi um dos maiores defensores para acabar com a escravidão. Porque ele ouviu aquele hino, misericórdia. Aqueles homens que eram acorrentados, mas que por dentro eles eram livres. Por isso que a letra fala, Deus me livrou, tirou as cadeias. Os homens estavam presos num porão, iam para escravos, ser escravos, mas eles cantavam que eles estavam libertos, que eles estavam salvos. E nós somos salvos, meu, que nós somos libertos, nós fomos tirados das cadeias, foram arrancadas de nós, as cadeias do pecado. Vamos ficar de pé, se regozije nisso. Se alegre na presença do Senhor, meu querido, porque Ele te salvou, porque Ele te tirou do pecado. Você é uma pessoa limpa, lavada, regenerada, purificada pelo Espírito Santo do Senhor.